Olá, paz do Senhor, boa tarde. Estou muito feliz, né, por podermos ter a oportunidade, o prazer de estar aqui falando da palavra de Deus, né? Hoje iniciaremos à meia-noite uma campanha, né, com um propósito. Já temos a palavra tema, aonde eu vou estar ministrando ao coração de vocês essa palavra que Deus ela já queimou aqui no meu coração, amém? Os irmãos abram a sua Bíblia aí no livro de Crônicas. A palavra se encontra no livro de 1 Crônicas, capítulo 13, amém? O livro de 1 Crônicas, capítulo 13, ele tem apenas 14 versículos. Eu vou estar lendo aqui juntamente com os irmãos do versículo 8 ao versículo 14, amém? Vamos lá? A palavra de Deus diz assim: E Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos e com harpas e com alaudes e com tamborins e com símbolos e com trombetas. Versículo 9 diz assim: E chegando a eira de Quidom, estendeu Uzá sua mão para ter mão na arca. Por quê? Porque os bois tropeçaram. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca. E morreu ali perante o Senhor, né? Perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: Como trarei a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, e ficou lá durante 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha, amém? Quantos pode glorificar a Deus por essa palavra? Dê seu melhor glória aí onde você está neste momento, porque através dessa palavra você vai ser edificado nessa tarde, amém? A Bíblia fala aqui no versículo 8, o povo que estava ali para estar carregando a arca estava muito feliz, né? Era uma multidão de pessoas alegres e felizes, né? No contexto, Deus estava totalmente no negócio. Mas a palavra de Deus, ela diz que Davi, ele alterou a ordem da lei de Deus, conforme Deus já tinha instruído, né? E a palavra de Deus diz que Davi, ele quis ser prático, ele queria inovar, ele queria usar uma carroça, né, para estar levando ali a arca da aliança. E Davi, ele se deu mal porque a ira do Senhor veio sobre ele. Porque Deus, ele já havia deixado as instruções a qual as pessoas daquela época deveriam carregar a arca da aliança, né? E Deus, ele deixou instruções muito claras para ninguém tocar naquela arca. Por que que ninguém podia tocar naquela arca? Porque a arca, ela tinha a glória de Deus. E o que que isso quer dizer? Quer dizer que como Deus, ele deixou instruções claras, Davi, ele deveria ter seguido, né, as instruções do Senhor. Porque o que que acontece quando um pecador entra em contato com a glória de Deus? Ele é instantaneamente fulminado.
Por isso que a instrução que nós temos mediante a Bíblia é aceitar a palavra de Deus, é se render aos pés do Senhor, é ser transformado por Cristo, né? Nós devemos nos render, reconhecer a Cristo como o nosso único, como o nosso verdadeiro, como o nosso Salvador, né? Que através do momento que nós começamos a servir a Deus verdadeiramente, a nossa mente automaticamente ela é transformada. Amém? Por isso que precisamos que Cristo volte e transforme o nosso corpo e a nossa mente, que através disso ele tira toda a nossa natureza pecaminosa. Entendeu? Para que possamos olhar a Deus face a face. Então, a palavra de Deus aqui no versículo 9 diz assim: e chegando a eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para ter mão na arca, porque os bois tropeçaram. Amém? Uzá, ele tentou segurar a arca, né? Uzá, ele não queria que a arca caísse, então ele tentou segurar a arca. Mas a intenção de Uzá não era somente segurar a arca, mas ele queria também testar a Deus e com irreverência, né? Porque se Deus ele já tinha deixado a lei conforme deveria ter sido levada a arca, ninguém poderia tocar na arca de qualquer maneira, a não ser aqueles que o Senhor já havia deixado, né, preparados para levar a arca. E Uzá ali, mediante daquela situação, ele desobedeceu a ordem de Deus. E o pecador, ele não pode entrar em contato direto com a santidade de Deus de qualquer maneira. Primeiramente tem que ter o arrependimento, né? Primeiramente ele tem que ser transformado diante do Senhor. Amém? Então o que acontece? Uzá, ele recebeu uma punição da parte de Deus, para que aquele povo que era rebelde pudesse respeitar a Deus com as coisas sagradas de Deus. Aqui no versículo 10 fala assim, ó: então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu por ter estendido a sua mão à arca, e ele morreu ali perante Deus. Uzá, ele morreu perante Deus. Amém? Então, para tudo, né? Na nossa vida, o Senhor, ele nos instrui para tudo, ele nos dá uma instrução. E aonde nós encontramos essas instruções? Aqui, ó, na palavra dele. A palavra de Deus está na Bíblia, a qual nós achamos resposta para tudo, né? Que nós temos instruções em tudo na palavra de Deus. E o que acontece aqui nessa palavra, né? A primeira lição que nós aprendemos é que antes de nós tomarmos qualquer atitude, qualquer decisão, mediante a qualquer situação, nós devemos buscar a Deus para saber se Deus realmente está nesse negócio, né? E qual que foi? O que a gente aprende aqui nessa palavra com Davi? Que Davi, ele errou em não consultar a Deus. Que Davi, ele foi lá e fez as coisas conforme a vontade dele, conforme aquilo que ele achava agradável aos olhos dele, né? E ele não consultou ao Senhor.
Em segundo lugar, Davi, ele teria que ter consultado os levitas, os sacerdotes, pessoas que Deus já tinha designado ali para estar levando a Arca da Aliança. E depois, né, Davi deveria ter consultado os príncipes, né, os capitões, e depois dele ter preparado tudo, né, dele ter pegado todas essas pessoas que Deus já tinha preparado para carregar a arca, ele avisar o povo. Amém? E Deus, ele fala aqui na palavra dele que se os sacerdotes e os levitas não estavam ali, Davi, ele não tinha que ter transportado a arca. Por quê? Porque nós não devemos jamais desprezar os mandamentos do Senhor, amém? Quando Deus, ele falar para nós, de alguma forma, Deus, ele vai falar com você, e na hora que ele falar para você, olha, é desse jeito, nós devemos obedecer a voz do Senhor, amém? E isso quer dizer o quê? Que a gente não deve tentar fazer aquilo que não é da nossa responsabilidade. Nós aprendemos isso com Uzá, né? Que Uzá, ele teve a ousadia de fazer aquilo que não estava na responsabilidade dele. Então, o que acontece com Uzá? Ele acabou pagando um preço alto com a sua vida por conta da desobediência a lei do Senhor. E quem busca a Deus deve adquirir, pelo estudo da sua palavra, uma mente renovada, a qual será conduzido de acordo com os desejos do Senhor. Nós estamos aqui nessa terra para servir a Deus, para sermos guiados, para sermos direcionados conforme as instruções que Ele nos deixou, conforme a palavra dEle. Amém? Nós devemos ser obedientes à palavra do Senhor. Por quê? Porque a intenção de Uzá, ela pode ter sido boa, né? Porém, a atitude de Uzá, ela foi errada. Quantas vezes nós temos boas intenções, né? Mas nós não consultamos a Deus, nós não queremos saber a opinião do Senhor, né? E é aquele dito popular, o inferno, ele está cheio de boas intenções. O Senhor, ele não está procurando boas intenções. O Senhor, ele está procurando pessoas fortes, firmadas na tua palavra. O Senhor está procurando verdadeiros adoradores, aqueles que buscam a Deus em espírito, em verdade e com coração puro. Aquele que anseia pela palavra do Senhor, aquele que busca, aquele que pede de coração puro, ele recebe. E Davi, depois de toda essa situação que aconteceu com Uzá, Davi, ele fala assim ao Senhor, tá aqui ó, no versículo 12, acompanhem comigo. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a arca de Deus? Tem um ponto de interrogação aí. Como trarei a mim a arca de Deus? Davi, ele faz a pergunta, né, ao Senhor. Davi, ele resolve se render, né, aos pés do Senhor e perguntar a Deus como ele deveria transportar a arca. Eu acredito que, mediante toda essa situação, Davi, ele deve ter ficado assim, desanimado, né? Davi, ele deve ter pensado em desistir, como muitas das vezes nós pensamos em desistir, né? De algo que a gente tentou uma primeira vez e deu errado, em alguma área das nossas vidas que nós fomos frustrados. Muitas vezes a gente não quer voltar
né, lá atrás e recomeçar tudo de novo, conforme Deus ele coloca diante de nós, ou ele coloca no nosso coração da forma que o Senhor manda, né? Muitas vezes a gente deixa mais o desânimo tomar conta de nós, né? Ao invés da gente não erramos, mas nós vamos correr atrás do que é certo e vamos fazer tudo de novo novamente. Entendeu? É aquele negócio, nós entramos dentro do poço, mas nós vamos sair de lá e vamos sair mais vencedores em nome de Jesus. É aquele negócio reconhecer que erramos, que pecamos e pedir a Deus que Ele nos fortaleça e reconhecer que em tudo aquilo que nós vamos fazer, nós precisamos do Senhor à nossa frente. Nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo à nossa frente, para que possamos alcançar a nossa vitória, porque eu creio que o Senhor ele tem coisas maravilhosas para nossas vidas. O Senhor ele tem prosperidade, o Senhor tem para você uma vida sentimental abençoada, o Senhor ele tem tudo aquilo que você precisa, mas é no tempo certo e conforme a vontade do Senhor que Ele vai abençoar a tua vida e derramar sobre você as bênçãos que Ele tem preparado para nós, conforme a nossa obediência à palavra dEle, entendeu? E aqui, como Davi, aqui na palavra diz que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, né? E Davi, ele cometeu um erro conforme nós cometemos, né? Ele cometeu um erro qualquer, como nós cometemos, né? Mas só que ali naquele momento Davi reconheceu, né? E ele se rendeu ao Senhor. E como diz aí no versículo 12, Davi ele pediu instrução ao Senhor como ele deveria carregar a arca. E Deus ele instruiu a Davi a deixar a arca por algum tempo. A Bíblia fala que por 3 meses Davi deixou a arca na casa de Obed-edom, né? O giteu. Obed-edom era um levita, um homem de Deus, um homem preparado para fazer a obra do Senhor, um homem temente a Deus e a palavra dele. E Davi deixou ali, né, a arca da aliança durante um tempo na casa de Obed-edom. E Deus, aqui no versículo 14, abençoou a vida de Obed-edom de forma sobrenatural. Acompanha aí comigo no versículo 14. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Por que o Senhor abençoou a casa, a família de Obed-edom? Porque eram pessoas tementes, né? A palavra dele. Então, irmãos, é isso que eu quero estar ministrando ao coração de vocês nessa noite. Que vocês busquem a Deus, mas busque a Deus verdadeiramente de todo o seu coração. Busca a Deus com temor na palavra dele. Não toma nenhuma atitude errada, porque conforme nós fazemos as nossas escolhas erradas, nós colhemos, né? Tudo aquilo, é aquele negócio, é a lei da colheita. Tudo aquilo que plantamos, nós colhemos. Então, o que o Espírito Santo ministra ao meu coração nesse momento é que você tenha temor mediante a palavra de Deus. Que você comece a buscar a Deus na palavra dele. Que você fale ao Espírito Santo todas as manhãs quando você acordar. Espírito Santo, eu estou aqui na tua presença. Venha conduzir os meus passos.
Começa a buscar através dessa campanha que inicia hoje, sensibilidade de espírito, para que você possa ter uma comunhão verdadeira com Deus, para que você possa agir reto aos olhos do Senhor, para que você possa buscar a Deus conforme os mandamentos, conforme a palavra dele diz. E se assim fizermos, seremos prósperos. Nós seremos como aquele levita, Obed-edom, abençoado por obediência. E Deus, ele fala sempre na tua palavra, através ali do livro de Deuteronômio, capítulo 28, Deus, ele fala, eu amo essa palavra, porque Deus, ele fala que se ouvirmos e se nós obedecermos à palavra dele, nós seremos prósperos, nós seremos abençoados em toda área das nossas vidas. E eu profetizo sobre a tua vida nessa tarde, que você seja próspero, que você seja abençoado, que você ouça a voz de Deus, que você tenha temor em obedecer a palavra de Deus e servir a Ele verdadeiramente, e você será próspero. E tudo aquilo que você tocar será próspero. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida isso nessa tarde. Isso é profético. É para abençoar a tua vida. Que Davi seja um exemplo para você nessa tarde. Que você faça como Davi. Consulte a Deus sobre tudo aquilo que você precisa. Não deixa o Senhor nunca, jamais em segundo plano. O Senhor, ele tem que ser o centro de tudo. Tem que ser Deus em primeiro lugar, em todas as questões, em qualquer área da tua vida. Amém? Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, de cada um que está ouvindo essa palavra. E receba o Espírito Santo onde você estiver. Receba o toque do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus eu declaro e eu profetizo vitória sobre a tua vida nesta tarde. Em nome de Jesus. Amém.